cantar, vamos continuar adorando ao Senhor, o nosso Jeová Jireh, aquele Deus que provê e continuará provendo. Was
Irmãos, este momento é um momento que todos os domingos em nossa igreja nós entregamos ofertas e dízimos ao nosso Deus. E este momento, o irmão Márcio Osmarino, ele vai estar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor comigo. Irmão, da nossa igreja, que os seus dízimos e as suas ofertas, os irmãos vão ter um momento para entregar ao Senhor, ofertar ao Senhor Deus os seus dízimos e as suas ofertas. E o Márcio Osmarino vai estar cantando. Nós vamos estar pedindo, o Cláudio, faz favor, coloque esse gasofilaço aqui assim mais ou menos, fazendo um favor, aqui à frente. E enquanto o Márcio estiver louvando ao Senhor, o irmão que trouxe o seu dízimo, sua oferta, o irmão vai ter a oportunidade de contribuir ao Senhor, entregando o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Vamos ouvir o Márcio louvando ao Senhor mais um louvor. O teu anjo vai me
Irmãos, a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é merecedor, né, de todo louvor. Vamos aqui à frente, pastor Maxwell. Pastor Maxwell é o nosso secretário da BENF, né? E nesta noite ele vai estar nos trazendo a mensagem do nosso Deus para os nossos corações. E nós vamos estar orando pela vida do pastor Maxwell. Vamos aqui à frente, pastor Eugênio. Vem cá, pastor. Pastor Eugênio vai estar orando pela vida do pastor Maxwell. Pastor Eugênio é um grande amigo, né? Irmão do Jamir, lá de São José do Bar. E nós amamos muito essa família, família Pinheiro, né? Deus abençoe sua vida. Pastor Eugênio vai estar orando pelo pastor Maxwell. E eu creio que nessa noite o Senhor Deus vai usar poderosamente o pastor Maxwell na ministração da palavra do nosso Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta igreja, que é a tua igreja, a noiva do Senhor Jesus, que completa 7 anos de existência, de atividades neste local. E este culto é prestado ao Senhor, um culto de gratidão, um reconhecimento do teu amor, da tua bondade e como Senhor da igreja. E agora, Senhor, usa o teu servo, usa a sua voz, usa a sua mente para transmitir a mensagem que tu tens para nós. Abençoe a sua vida, fala através dele, a cada um de nós, a toda a tua igreja. E assim oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom estarmos juntos aqui nesta noite, bom podermos participar desse momento festivo da igreja, dos irmãos aqui. Um momento de gratidão, de celebração daquilo que Deus tem feito através da vida dos irmãos aqui, nesse lugar, através da Igreja Batista aqui na Capelinha. Me lembro do dia do concílio, eu estava ali, né? Só que a gente não fica guardando tempo, já passaram 7 anos, né? Então o tempo passa de fato muito rápido. Estávamos ali olhando os irmãos aculados num cantinho ali, né? Nervosos, né, Cláudio? Esperando o resultado, mas que era, já sabíamos, né? Proposta de Deus, então muito provavelmente o resultado seria o que temos hoje, né? Uma igreja crescendo na presença do Senhor, fazendo a obra, transformando vidas através da vida dos irmãos aqui. Então trago também um abraço da nossa associação, da Associação Batista do Extremo Norte Fluminense. Nós somos hoje, como a Igreja Batista da Capelinha, 59 igrejas. Então tenho o privilégio de poder representar as demais 58. Um abraço aos irmãos nesse dia em que a gente se alegra como associação, porque uma de nós, uma das nossas igrejas, está celebrando e contando para todo mundo a gratidão que tem em fazer a obra do Senhor, né? E já numa perspectiva bacana, né? Já vamos para casa nova, mesmo sem terminar, né? Para também despertar no coração aquele desejo de vamos fazer para ficar pronto logo, né? Né, Giovanni? Né, Giovanni? Você vai mencionar, né? Estou brincando, Giovanni é meu aluno lá no seminário, então brincadeiras aqui paralelas, né? Mas enfim, irmãos, e é um privilégio também, quero já agradecer à igreja, ao nosso Silvio, pelo convite, né? A confiança de nos
trazer até aqui, deixar a gente falar aqui, mas não pretendo falar nada, seja meu. Quero ler a palavra do Senhor e quero conversar com os irmãos a respeito da palavra do Senhor, porque na realidade é o que importa, né? Os irmãos estão aqui fazendo isso, e se não for para fazer isso, se não for para cantar a palavra do Senhor, se não for para falar, a gente perde o propósito como igreja e perde o propósito de estarmos aqui reunidos nesse momento tão bacana da igreja, né? Celebrar e agradecer por mais um ano de existência. Então, dentro daquilo que é a proposta dos irmãos, que é o tema dos irmãos, né? Eu quero usar o texto base para conversarmos um pouquinho aqui. Só que eu não vou usar só o versículo 3, que os irmãos já leram aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Eu quero que você abra sua Bíblia nesse texto, você a mantenha aberta se você puder, né? Durante alguns minutos. A gente não vai se alongar muito por aqui, pode ficar tranquilo que daqui a pouco a gente está em casa, né? Só se depois que eu parar o pastor Silvio continuar, e é com ele, tá? Mas por minha conta não vai demorar tanto assim não. Mas eu queria que você abrisse a palavra, que você tivesse com ela às mãos, para que a gente pudesse conversar sobre ela, olhando para ela e entendendo então aquilo que está escrito ali como proposta do Senhor para as nossas vidas. Bom, os irmãos estão trabalhando com a ideia de Jesus Cristo, a esperança da igreja. E Pedro está escrevendo essa carta para algumas pessoas que estão dispersas ou estão peregrinando em uma região diferente, fora do que era normalmente a sua casa, a sua habitação normal. Nós estamos então olhando para cristãos, irmãos como nós, irmãos nossos e como nós hoje aqui, que tiveram que se afastar por um tempo da sua terra e estar em outra região por causa exatamente da perseguição. E Pedro então começa a escrever a sua carta, ele tem em mente esses irmãos e ele coloca isso a partir do versículo 1 do capítulo 1. Ele se identifica primeiramente: eu sou o Pedro, eu sou o apóstolo de Cristo, e aqui ele então está mostrando as suas credenciais, e não são credenciais que Pedro se proclamou, não é disso que estamos falando. Ele é apóstolo verdadeiramente assim, credenciado por Cristo. E então ele se apresenta para esses irmãos que na concepção dele, Pedro, eram irmãos salvos como nós aqui hoje. Aqueles aqui que já se decidiram por Cristo, já fizeram a sua escolha em seguir a Jesus, são irmãos salvos, assim como Pedro olha para aquelas pessoas. Então no capítulo 1, no versículo 1 do primeiro capítulo, ele direciona a sua palavra para aquelas pessoas, se apresenta e diz que ele está escrevendo então para aqueles que estão peregrinos ou dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia e na província da Ásia e na Bitínia. Então tem em mente um grupo de pessoas, alguém que estava precisando naquele momento de ouvir sobre a esperança que os irmãos estão falando aqui hoje. Não é isso? Jesus Cristo é a esperança da igreja. Aqueles irmãos lá eram a igreja naquela época, naquela ocasião. E Pedro pensa nesses irmãos que estão ali. E então o nosso plano de fundo da nossa carta de Pedro é exatamente um contexto histórico em que aqueles irmãos estão dispersos, estão espalhados por causa da perseguição. Acreditamos que talvez um pouco depois da morte de Estevão isso tenha acontecido, a perseguição tenha aumentado e esses irmãos tenham se espalhados e ser espalhados por aquelas regiões para então viverem de uma maneira tranquila, mas pregarem o Evangelho. Porque essa era a missão da igreja. A igreja primitiva tinha isso muito forte, assim como nós temos hoje. Se eu não estou dentro das quatro paredes da igreja batista Capelinha, se eu estou lá fora, eu estou lá, mas eu estou pregando o Evangelho. Aliás, dentro das quatro paredes a gente só reúne para agradecer, porque a nossa missão é lá fora. Amém. Amém? Boa. É isso aí. A nossa missão é lá na rua. Não é? E então Pedro está escrevendo para aqueles irmãos que talvez estivessem passando por uma situação que a gente aqui não conhece. A gente não sabe o que é perseguição. A gente não sabe. Márcio falou aqui: adorar e cantar livremente. Podemos fazer isso de maneira tranquila aqui com as portas e janelas hoje literalmente abertas, né? Mas assim, se fosse lá no outro tempo, poderíamos fazer também alto e bem alto e ninguém iria nos incomodar ainda.
Então nós não temos uma perspectiva exata, não sabemos exatamente o que Pedro tinha em mente e o que aqueles irmãos estavam passando. A gente tem relatos que dizem algumas coisas a respeito da perseguição naquela ocasião, algo cruel até, extrapolando o limite do mínimo de humanidade que se pode ter. Então a gente espera, né, encontrar aqui aquilo que eu gosto de interpretar nesse texto, como sendo Pedro dizendo para eles: olha só, é assim, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e eu, Pedro, e vocês que estão aí no Ponto, na Galácia, enfim, estão aí na Ásia, somos parte desse plano. E se eles eram, nós somos parte do plano de Deus hoje aqui na Igreja Batista Capela. Então a gente conhece um pouco dessa história de Pedro olhando para a carta, lendo daqueles irmãos ali, recebendo essas mensagens com um sentido de encorajamento. Olha, vocês são os escolhidos, vocês são salvos, vocês foram salvos por Cristo, Cristo morreu por vocês, vocês entenderam essa mensagem e agora vocês estão aí dispersos, mas isso não muda. Onde quer que nós estejamos fazendo aquilo que estivermos fazendo, se estivermos no centro da vontade do Senhor, isso também não muda para nós. Se estamos alegres, se estamos felizes, se estamos fazendo o evangelismo na rua, ou se estamos sendo perseguidos e tendo que fazer os nossos cultos escondidos e subsolos, a nossa condição de salvo não muda, se nós estamos no centro da vontade do Senhor. Então Pedro olha para eles: vocês estão aí, mas vocês são aqueles que são escolhidos. Embora hoje peregrinos ou forasteiros, depende da sua versão, pode trazer forasteiros, vocês são escolhidos e estão hoje dispersos, mas são escolhidos. Então a gente entende que ali havia uma necessidade de se falar com aquelas pessoas, de levar uma certa segurança, ou então dizer para eles: olha, Deus está no controle, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, e esse projeto passa exatamente pelo fato de vocês estarem aí. E ele começa a conversar a partir do capítulo 1, versículo 3, sobre o plano que Pedro entende e que aquelas pessoas precisavam entender. E então ele começa dizendo, a minha versão, eu estou lendo na NVI, talvez seja um pouquinho diferente de vocês, né? E até mesmo daquele tema que sai no programa. Mas ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro começa então com uma ideia da seguinte maneira: vamos agradecer a Deus, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A preocupação primeira, inicial de Pedro é começar louvando a Deus e agradecendo pela salvação que eles tinham. E talvez seja aí um desafio para nós hoje, quando normalmente nós recorremos a Deus e apresentamos a Ele primeiramente as nossas demandas. É comum a gente apresentar para Deus aquela lista de prioridades que nós temos, e não paramos às vezes para somente entender que tudo o que Deus faz em nossa vida, seja nos momentos alegres, seja nos momentos difíceis, é motivo de gratidão. E Pedro então diz para eles, na sua carta: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele segue: conforme a sua grande misericórdia. A esperança nossa hoje, a esperança dessa igreja, a esperança de todas as outras, é baseada então na misericórdia do Senhor, porque se não fosse, nós não estaríamos aqui. Nós não temos mérito nenhum para alcançar salvação enquanto ser humano. Por melhor que sejamos, por mais honestos que sejamos, por mais íntegros que venhamos a ser, se não fosse e se não for a misericórdia do Senhor, nós não alcançaríamos a esperança ou a salvação em Cristo Jesus. Cristo veio para isso. Então, na realidade, Pedro está relembrando para eles: olha só, bendito seja Deus, o Pai de Jesus, esse Jesus que vocês estão pregando aí nessa região, que estão sendo perseguidos por causa dele.
e conforme a sua grande misericórdia, e aí ele traça a ideia a partir daqui, daquilo que gratuitamente a gente recebeu, mas que inclui uma perspectiva de mudança na nossa trajetória. Porque a palavra seguinte é: nos regenerou. Ou seja, aquilo que era, não é. Aquilo que eu era não serve para essa vida de agora. Vocês estão aí nesse ponto do mapa, e eu estou escrevendo para vocês exatamente pelo fato de que um dia vocês foram regenerados. Se vocês tivessem continuado da mesma forma, não haveria perseguição. Vocês estariam na sua cidade, vivendo a sua vida de uma maneira normal. Mas por causa de Cristo, por causa da salvação em Cristo, o que fez com que vocês mudassem, a ação do Espírito Santo regenerou aquelas pessoas, assim como nos regenera. Ele muda a nossa disposição, e agora nós vivemos de uma maneira diferente, e que naquela ocasião não se encaixava no perfil, e que hoje também não se encaixa. Se você está dizendo que é cristão, mas está vivendo o padrão que a sociedade impõe, tem uma coisa errada. Porque o nosso perfil é outro. Nós fomos regenerados, nós fomos transformados. E Pedro segue: transformados para quê? Para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Paulo está descrevendo, então, Pedro está descrevendo, então, o porquê da regeneração. Vocês foram regenerados para uma viva esperança. Essa nossa regeneração é para uma esperança que é viva, não é morta. Agora vocês estão passando por perseguição, mas a esperança é viva. E ela só é porque é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Então, a nossa esperança, ela não é vaga, ela não é incerta, ela não é vã. Esse momento difícil que aqueles irmãos estavam passando não era em vão, não é vago, porque havia ali uma fundamentação que era a ressurreição de Jesus Cristo. Então, Pedro agora destaca para ele: o projeto, e o projeto é de Deus, é dessa maneira. Vocês foram regenerados para essa viva esperança, baseado na ressurreição de Jesus. E se nós hoje estamos aqui e aceitamos Jesus e já nos decidimos por Ele, a nossa esperança é viva também, e está baseada também na ressurreição de Jesus Cristo. Se você não fez essa escolha ainda, você não tem uma esperança viva, porque tudo que nós temos nesse mundo fica aqui. Aquilo que precisamos para a eternidade, nós não encontramos aqui. Nós só encontramos em Cristo a nossa viva esperança. O que a igreja está falando nesse mês? O que nós precisamos é Cristo, é a nossa viva esperança. Aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que veio para nos dar vida, aquele que veio para nos espalhar mundo afora, ainda que involuntariamente, como esses irmãos, ou voluntariamente, como os nossos missionários hoje, para levar a palavra, para que outras pessoas também sejam resgatadas, regeneradas para uma viva esperança, baseada na ressurreição de Jesus. É um processo que não para. E por isso a igreja da Capelinha está completando 7 anos. Porque em um tempo ela não era igreja, mas agora ela é igreja, porque alguém viu aqui a necessidade de começar um trabalho. E nós estamos lá na Fazenda Sossego, 50 quilômetros daqui. O pessoal do Márcio conhece lá. É longe, não? Um pouquinho. Porque lá alguém viu a necessidade de falar dessa viva esperança e de que pessoas precisavam ser alcançadas. E lá se vão 28 anos. E é assim. E estamos começando um outro trabalho em Boa Ventura. Porque lá também, apesar de existirem várias igrejas, ainda tem pessoas que precisam ouvir o plano de Deus para elas. E é assim que funciona.
E Pedro então está falando para aqueles irmãos disso, desse projeto, desse plano, mas é um plano interessante, porque ele também nos coloca em dificuldade em algum momento pela perseguição, mas nos coloca também na condição de herdeiros. Olha o que diz o versículo 4 da sua Bíblia, que está aberta. Amém? Está aberta? Amém. Abre de novo, se não tiver. Para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para você. E aqui a gente tem algumas questões para pensar. Nós somos parte de um plano, de um projeto de Deus, e nós agora vamos ser transformados, somos transformados em herdeiros, a partir do momento que acessamos isso, para uma herança que jamais poderá perecer ou incorruptível. Depende aí do que você esteja usando como versão. A ideia inicial da palavra é que não se corrompe mesmo. Aftarta no grego, não se corrompe, não há possibilidade de corromper. E segue, além de não haver possibilidade de se corromper, também não pode macular-se, ou seja, essa herança que não se corrompe. E eu não sei se você é herdeiro de alguma coisa aqui nesse mundo, mas tudo que você herdar aqui é seu temporariamente, não é? Vai ficar. Daqui a 100 anos, ninguém é dono de nada aqui. É? Não. Estou lá, morando na minha casa hoje, mas daqui a 100 anos ela não será mais a minha casa. Eu não terei posse de nada aqui. Não é? Não teremos. Somos passageiros, transitórios. Herança que a gente recebe aqui fica aqui para outras pessoas. Mas Pedro está dizendo para eles que a nossa esperança, que é baseada em Cristo, ela também nos leva a recebermos uma herança que jamais poderá perecer, que é algo eterno, que não tem mancha ou não pode macular-se, como está aí na sua versão. A ideia de algo absolutamente limpo, sem a possibilidade de sujeira. E segue. Ou ainda não pode também perder o seu valor. O que nesse mundo que não perde valor? Você pode ser muito rico hoje, sua conta bancária pode estar aí grande, cheia de zeros, né? Antes da vida, zero antes da vida, e um monte de dígitos, né? Chega em casa, dá uma conferida lá se não é isso mesmo que eu estava falando. Não, é verdade. Lá para os lados de Fazenda Sossego não é isso não. Lá as contas são mais simples, as coisinhas menores, né? Menos número ali, quando parece ali, são só 2, 3 dígitos só. Né? Mas aqui eu sei que os dígitos são mais, né? Bem mais. Amém. Amém? Percebe? Profeta de Deus. Então assim, mas tudo isso, irmãos, de uma hora para outra perde valor. Quando a gente se depara com uma situação de enfermidade, por exemplo, quanto zero tivermos na frente da nossa vírgula lá na conta bancária, pode não significar nada se não houver um tratamento específico para você, porque não vai poder comprar. E Pedro está dizendo para eles que o plano de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida, baseado nessa viva esperança, é receber uma herança que não se corrompe, que não tem mancha e que nunca perde o seu valor. E a palavra que ele usa aqui, amarantos, dá a ideia de inacessível, inalterável mesmo, não há como mudar isso. A ideia é de algo que não perde a beleza, algo perpétuo. E o plano, então, de Deus é, para mim e para você, guardar isso nos céus, que é o que fecha o espiritual. E a gente segue para os 5, incluindo ainda, pensando ainda na ideia do projeto, do plano que Pedro está explicando para aquelas pessoas e para nós hoje. Esse plano é algo extremamente seguro. Olha, vocês estão aí, está difícil, a gente sabe, mas o plano é esse, e há uma segurança aí. Se você pudesse contratar a melhor apólice de seguro que se possa existir, não passa nem perto daquilo que Pedro está mencionando
tentando fazê-los vislumbrar e fazer a nós também vislumbrar. Olha o que diz o versículo 5. Ele começa dizendo: mediante a fé, guardado no céu. E aí, no versículo 5 agora, mediante a fé, a nossa segurança, a segurança da nossa salvação. Nós só apropriamos da nossa salvação quando nós temos fé para isso. Ninguém se apropria da salvação ou recebe sem fé, embora a fé, só por fé, não significa garantia de que você terá a salvação. A fé é um instrumento, é o que nos leva a acessar. Lembra da conta do banco? Se você não tiver a senha, você não acessa, não é isso? A fé é como se fosse a senha, mas o acesso é de outras maneiras, é de outra forma. Então, assim, mediante a fé que nos garante acessar a salvação, são protegidos pelo poder de Deus. A segurança nossa, da nossa vida, a garantia que temos é do próprio Deus. Se lá no versículo 4 está falando que está guardado no céu, e aqui no versículo 5, em algumas versões também coloca guardado, mas o guardado de lá é terel, é o verbo no sentido de guardar. Aqui é outro. Aqui a ideia é foreign, que significa protegido, como se fosse por uma guarda militar. Não é, André? André está ali para guardar. É guarnição. É como se Deus guardasse a nossa esperança ou a nossa salvação de uma maneira que os militares guardam alguma coisa. É isso que Pedro está dizendo para eles. Olha só, a segurança da nossa salvação, a segurança da nossa esperança não está nas mãos de pessoas frágeis, de pessoas que se corrompem, de pessoas que ficam desatentas de uma hora para outra. Não, ela está nas mãos, em guarda do nosso Deus. E segue o versículo 5 dizendo: até chegar a salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Bom, mas eu disse agora que a gente é salvo quando aceita Jesus. Isso somos salvos a partir daí. Temos os nossos pecados justificados. E nós entramos em um processo que significa justificação de pecados, crescimento através da santificação e a glorificação, que é quando estivermos na glória. É um processo. E então é isso que ele diz aqui: até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo, ou seja, descortinada por Cristo ali, naquele último tempo, onde chegaremos à fase final, que é a nossa tão esperada glorificação. E nós caminhamos então já para o fechamento da parte do texto que vamos utilizar, no sentido de que esse plano, esse projeto inclui trazer para nós e para aquelas pessoas que estavam lá alegria. Mas a gente olha para o texto e não entende essa alegria da maneira que Pedro escreve. Mas como que pode ser alegria dessa maneira? Porque nós não estamos falando de alegria que vem e passa nesse mundo. Vivemos momentos alegres e momentos difíceis. Ontem, lá em Cruzeiro, no culto que a gente estava lá, a gente falou de vales, montanhas e vales. Montanhas quando estamos felizes, vales são alguns momentos na vida que nós passamos por lugares que nós não gostaríamos de passar, mas Deus nos coloca lá e nós vamos atravessar. E aqui o que Pedro está dizendo para eles a partir do versículo 6 é o seguinte: olha, embora a nossa salvação já é garantida, ela vai ser consumada lá na glorificação, aqui nós já podemos desfrutar de algumas coisas, mas precisamos viver da seguinte maneira: olha só, nisso vocês exultam, ou seja, exultar na ideia de uma alegria suprema, algo que nos traz muita alegria, né? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo o tipo de provação. Olha, mas o plano inclui alegria, e aqui ele está falando de salvação. A alegria está no Senhor e não na nossa vida aqui. Porque nesse mundo é o que ele registra no versículo. Olha só, quando a gente estiver por aqui, a gente vai passar por provações. E essas provações que vocês estão passando aí na região da Ásia é exatamente para que Deus
Deus forme em vocês e forme em nós hoje aqui um caráter parecido com o de Cristo. Então essas provações, elas têm a ideia de nos trazer ensino, ou seja, elas são também pedagógicas. Existem ocasiões especiais em que Deus nos coloca nessa condição de passar por uma situação difícil, exatamente para que possamos crescer. E se a gente contar aqui a história dos irmãos de 7 anos, né? É claro que em alguns momentos a igreja vai atravessar momentos difíceis, assim como na sua vida pessoal. São os vales, são as provações. Mas essas provações, elas têm o intuito de nos fortalecer, de nos fazer crescer espiritualmente. Se eu passo por uma provação ou por um vale e eu não consigo lá na frente sair e identificar nada de melhor, eu tenho que voltar e rever se o meu conceito de cristão está certo. Porque as provações, elas são sim pedagógicas. Então Pedro está dizendo para ele: olha só, agora por um pouco de tempo vocês vão ter provações, e isso é pedagógico. Deus está trabalhando com vocês. Se Cristo veio e passou por N situações de provação, por que nós não vamos passar? Você acredita mesmo que a gente ia ficar isento se Cristo não ficou? Você acredita mesmo que Deus ia dar para a gente um privilégio que Ele não deixou nem o seu filho ter? Se a gente acredita dessa maneira, irmão, a gente está completamente fora do padrão. Não existe essa história de colocar Deus contra a parede. Eu não aceito, não aceita nada. A gente não aceita, não tem que aceitar ou não aceitar. É Deus que determina. E nós vivemos. Mas se Ele permite que a gente passe, é porque Ele quer trabalhar algo na nossa vida. Amém. E a gente precisa aprender com isso. E a gente precisa crescer com isso. Olhando ainda para o versículo 6, tem as provações, já disse que elas são pedagógicas, e elas são das mais variadas formas, porque olha o que ele diz: todo tipo de provação. E Pedro usa uma palavra que é aquela que a gente vai exemplificar da seguinte maneira: quando você vai numa casa de tintas, daqui a pouco o pastor Silvio vai estar pintando a igreja, né? E aí ele vai levar a comissão de obra, não sei como é que é aqui, mas vai levar os irmãos lá para escolher a cor da tinta. E chega lá o vendedor da loja, ele coloca: tem algum vendedor de tinta aqui? Tem? Não. Tem? Como é que faz? Coloca uma paleta com um monte de cores, não é isso? Muitas cores. A palavra que Pedro usa aqui no grego, ela é poikilos, que é policromática, da ideia de policromática, ou seja, uma variação enorme de cores. Você não sabe quantas cores tem lá, né? Muitas. São várias as possibilidades que nós temos de passar aqui por provações. Obrigado. Ainda olhando para dentro do versículo, vou só adiantar aqui para varrer o esforço. Obrigado. Terceiro, olhando ainda para o versículo 6, ela é de muitas formas. Nossos problemas, nossos contratempos, a nossa vida, ela nos apresenta uma diversidade de possibilidades de provações que podemos passar, e elas são sim difíceis. E aí ele usa, olha só, apesar dessa grande variedade e que vai nos colocar na condição de entristecidos, elas são, ainda se você olhar no versículo 6, por um pouco de tempo, ou seja, elas não são eternas, elas têm uma duração limitada. A gente olhar lá para o Salmo 23, versículo 4, Davi falando que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, foi o que a gente falou lá ontem, é andar pelo vale da sombra da morte. Ele não disse que ele moraria lá. Morar é definitivo, andar é temporário. E aqui é por um pouco de tempo. Isso vai acontecer por um pouco de tempo enquanto estivermos nesse mundo. Caminhando um pouquinho mais, a gente tem, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que parece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E ele coloca aqui uma ilustração. O ouro, para chegar à forma mais pura, ele precisa ser esquentado lá nos seus equipamentos que o ourives usa, a
até que toda a sujeira seja, conseguir tirar toda a sujeira dali e fique somente mesmo o ouro, né? As provações então que a gente passa aqui talvez seja nesse sentido o preparo de Deus para que a gente se transforme naquilo que Deus espera que nós sejamos lá na frente. Mas só tem um detalhe: o ouro, apesar de ser valioso, apesar de ter as suas qualidades, ele também não vai durar eternamente. Ele vai ficar aqui. E ainda pode ser roubado por um ou por outro. Pode ser levado, pode ser vendido, pode ser perdido. Ao passo daquilo que Deus está apresentando, que Pedro está apresentando da parte de Deus para aquelas pessoas e para nós hoje é algo que não se perde. A salvação é algo que nós não vamos perder. Nós vamos, para a glória, viver lá de uma maneira diferente. Mas ela é adquirida aqui. Ela é adquirida quando você aceitar a Jesus. Ela é adquirida quando você colocar o Senhor como Senhor sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. E aí a gente fecha com os versículos 8 e 9. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Pedro está dizendo para eles: vocês não viram Cristo, mas vocês amam Cristo. Nós estamos na mesma condição. Nós não vimos, mas nós amamos. Pelo que sabemos, Ele fez por muitas pessoas, mas especificamente pelo que faz por nós. E eu sei que você tem história para contar de livramentos e de coisas que Cristo fez na sua vida. Você pode não ter reconhecido o Senhor, você pode não ter dito para Ele ainda, mas Ele fez algo na sua vida. E Ele espera de você que você reconheça que é Ele o Senhor sobre a sua vida. E aqui Pedro está dizendo: olha só, ame. Vocês não viram, mas vocês amam. Então ele está dizendo para nós: ame a Cristo. Ame a Cristo. Creia nele, olha só. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa. Creia em Cristo. Igreja Batista Capelinha, ela crê em Cristo. Amém. E você precisa crer também. Você também precisa crer. Porque não há possibilidade diferente, não há outro caminho para uma vida transformada se não passar por Jesus Cristo, se não passar por alcançar Jesus Cristo. E ele diz ali fechando: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E eu quero fechar aqui hoje, agora, com você da seguinte maneira: você está alcançando aquilo que Cristo espera que você alcance? Você tem buscado a salvação? Você tem buscado servir a Cristo, a nossa esperança, a esperança dessa igreja, mas que é a sua esperança? E essa igreja está aqui para falar, e já tem falado por 7 anos, e vai continuar falando até que Cristo volte, dessa esperança que você precisa buscar, da salvação que você precisa ter. Você veio aqui hoje talvez a convite do pastor ou de uma pessoa aqui da igreja. Saiba de uma coisa: essa pessoa ama você, senão ela não teria te convidado para aqui. Se você está aqui, convide alguém, sabe que essa pessoa te ama. E se você ainda não tem Cristo, ela não te disse isso lá no convite, mas ela deseja que você tenha, para que você possa viver o que ela vive. Quando a gente aceita Jesus, irmãos, não temos garantia de que não vamos sofrer. O fato é que o texto diz isso. Pedro está dizendo isso para eles. Nós não temos garantia de que vamos viver uma estrada reta, sem buracos, sem curvas, onde é só acelerar. Não. Nós vamos ter provações. Às vezes elas vão aumentar para que a gente perca a fé, para que a gente volte atrás da nossa decisão. Mas eu quero dizer para você: é a única decisão que te traz vida. É a decisão por servir a Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não há outro jeito. Você pode fazer tudo que
quiser, tudo que você puder nesse mundo, você não vai conseguir. Se não for por Cristo, morar na lua. E quantas pessoas nós temos visto partindo sem tomar essa decisão? Das mais variadas idades. Idosos, adultos, média idade, meia idade, jovens, enfim, porque isso não tem um padrão, não há uma parcialidade na morte. Ela chega e ela tira, e você não deve fazer. E muitos têm partido sem tomar essa decisão. Eu queria que você hoje aqui não fosse embora sem dizer sim para Cristo. Se tem alguém aqui que veio hoje, mas que ainda não tomou a decisão de servir a Jesus, você precisa tomar essa decisão hoje. É urgente. É muito urgente. Porque apesar de passarmos por momentos difíceis, como disse, nós não estaríamos isentos, mas nós vamos receber uma herança que nós não temos como mensurar aqui nesse mundo. Aqui, nós vivemos um pouco de tempo. Alguns vivem mais, outros vivem menos. Alguns chegam a passar por 100, mas outros não passam por dias, porque somos transitórios. Mas a nossa alma é eterna. E é onde nós vamos estar. E onde nós vamos estar quando a gente partir daqui? Isso faz toda a diferença. Ou estaremos na glória com o nosso Senhor, ou estaremos no inferno, num tempo de sofrimento que nos quer. Aí, aquele sofrimento que nós vivemos aqui vai parecer até um frescor diante do que a gente pensa que será o inferno. Mas também, em contrapartida, a glória que a gente vai viver não é nem de perto aquilo que a gente pode imaginar ser a glória. É muito mais. Então, nós vamos orar agora. E se você quiser tomar a decisão de servir a Jesus, queria que você viesse aqui orar. Não, eu quero entregar a vida para Jesus hoje. Vem cá, a gente vai orar junto. Tem alguém que quer servir a Cristo? Aqui na igreja do Capelinha, ou qualquer igreja que você escolher. Tem alguém que quer se decidir hoje por Cristo? Nós vamos orar. Se você sentir o desejo durante a nossa oração, depois você pode também falar com o pastor Silvio, com o pastor André, com o pastor eu, com o pastor Antônio, qualquer membro da igreja aqui da Capelinha pode te atender. Às vezes a pessoa não vem porque fica meio envergonhada. Mas vergonha é você morrer sem Cristo. Isso é verdade. Tá? Guarde isso. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia aqui. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ler a Tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Deus, pela existência dessa igreja, por tudo que o Senhor tem feito aqui através da vida desses irmãos. Nossa oração, Deus, é que o Senhor continue capacitando, fortalecendo, Deus, esses irmãos aqui, dando a eles coragem, ousadia, Deus, para todos os dias falar de Cristo para as pessoas. Deus, muito obrigado pela vida do pastor Silvio e dos demais pastores que estão aqui, Deus. Continue dando a eles, ó Deus, a visão do Teu reino para esse tempo, para esse lugar. Para que aqui, Senhor, a Sua vontade prevaleça, Senhor, porque ela é aquela que nós precisamos, Senhor. Deus, obrigado também por cada pessoa que veio. Nós pedimos que o Senhor cuide de cada um que está aqui hoje, Pai. Não só individualmente, mas das suas famílias. O Senhor conhece as nossas famílias, o Senhor conhece cada uma delas. E o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Então, Deus, pedimos que entre com provisão nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas histórias. Muito obrigado, Senhor.
Nossa palavra mesmo é gratidão, porque um dia enviou Jesus para morrer, ressuscitar, para que a gente também tivesse salvação, para que a gente tivesse vida. Oh Pai, tenha misericórdia daqueles que ainda não se decidiram. Dê a eles mais um tempo, para que eles repensem a sua posição e desçamos a vir a Cristo. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E Deus abençoe você. Deus cuide de você, cuide da sua casa, cuide da sua família. Pastor Silvio, mais uma vez, obrigado. Irmãos, estamos assim chegando ao término do culto desta noite, ao final do culto. E Deus falou, poderosamente. 1 Pedro 1:4, a herança que Deus tem para nós é incorruptível e incontaminável, e a herança ela não se murcha, e Deus está guardando essa herança nos céus para mim e para você. Talvez alguém aqui que ouviu essa palavra poderosa nesta noite e ainda não tomou a decisão em receber Jesus em seu coração. O apóstolo Paulo, pregando o Evangelho em Filipos, ele disse para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O pastor Maxwell já fez o apelo foi feito, mas se você ouviu a palavra e ainda não é um cristão, os nossos cultos aqui são todas as quintas-feiras, às 19h30, domingo, escola bíblica dominical. Começa o início do culto domingo de manhã, 8h30 da manhã, começa o culto, e domingo à noite, 19h30, todos os domingos, estamos aqui reunidos para prestar um culto ao nosso Deus. Talvez você veio aqui nesta noite, e o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está incomodando muita gente aqui. E é Ele quem convence, Ele está convencendo vidas aqui nesta noite. E se essa palavra, ela falou poderosamente no seu coração, não endureça o seu coração. O mais rápido, aceita Jesus, creia no Senhor Jesus, abra o seu coração e receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Quero agradecer ao pastor Maxwell. Deus abençoe a sua vida, Simone, suas filhas, seu genro. Deus esteja abençoando também Márcio Osmarino e banda. E nós vamos orar, irmãos. E vamos fazer uma oração por todos que trabalharam. Irmãos, é uma equipe muito grande. Eu não vou convidar a equipe aqui à frente, porque os irmãos já estão trabalhando lá, dentro da cozinha lá. Os irmãos estão trabalhando, mas eu quero convidar aqui o pastor Márcio para fazer uma oração. Vem cá, pastor Márcio. O pastor Márcio vai estar orando por todos os irmãos que trabalharam aqui na igreja. Convido aqui o pastor André, o pastor Ailton, o pastor Márcio também vai estar orando, pelos pastores aqui da igreja. Pastor André, pastor Ailton, convido aqui à frente. E o pastor Márcio, meu amigo, vai estar orando. E orando pelos pastores, orando também por toda a equipe. Irmãos, se eu for convidar todos aqui à frente, os irmãos estão lá na cozinha, trabalhando já, E após o culto, nós vamos oferecer aos irmãos um cachorro quente e um bolo, Ninguém sai, até a irmã dela pediu. Desculpe licença, pastor, só para trazer umas orientações breves e rápidas aqui. Primeiramente, nós teremos um cachorro quente, um bolo. Nós pedimos, por favor, a compreensão de todos. Eu sei que está quente, que está calor, mas que fiquem nos seus lugares, que todos receberão, serão servidos de refrigerante, de cachorro quente e de bolo. Essa é a orientação. E logo após a oração, se esta for a oração de encerramento, nós colocaremos o bolo aqui à frente e faremos uma foto, uma selfie, uma foto, para que nós possamos registrar esse momento. Ok? Agradeço a compreensão de todos. Irmãos, o pastor Márcio vai estar orando pelos irmãos que trabalharam, os irmãos da comissão de cozinha, os irmãos da recepção, e muitos outros irmãos estiveram ali trabalhando, Ontem aqui teve 3 irmãos aqui à noite, dormiu não, ficou aqui vigiando à noite, 3 irmãos, e hoje de manhã também os irmãos estiveram aqui durante o dia, vigiando aqui, porque estávamos aqui com som, com
muita coisa aqui, né? Aparelhos, né? Som e outras coisas, ornamentação. E ontem dormiu uma equipe e hoje também houve um revezamento, né? Que os irmãos fizeram aqui na igreja. Então agradeço a Igreja Batista Capelinha, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe cada um irmão que trabalhou ontem e hoje. Eu quero deixar mais uma vez 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados e queridos, vamos todos juntos? Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho que os irmãos fizeram ontem e hoje haverá recompensa no céu. Deus vai recompensar os irmãos. Oremos com o pastor Márcio. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos pela tua fidelidade, te louvamos pelo Deus tremendo e poderoso que o Senhor